Shalom, graça e paz, amados irmãos, amada igreja. Quem está falando é o apóstolo Alex Lopes, amém? Estou aqui para passar um pouco mais de ensinamento, conforme diz Oséias capítulo 4, versículo 6, meu povo padece por falta de conhecimento, amém? O conhecimento, amados, te dá uma ferramenta, te dá uma armadura contra o mundo espiritual, para que você tenha e obtenha de tudo aquilo que você precisa, amém? Para enfrentar todos os principados e potestades. Glória a Deus. Às vezes nós vamos ver, muitas das vezes, pessoas com seus cargos eclesiásticos, mas não sabendo quais são as suas funções. Então o apóstolo Alex está aqui para passar, e começar desde o princípio. Nós vamos ver o princípio, que é o obreiro, depois nós vamos ver o diácono e o presbítero, depois nós vamos ver os 5 ministérios, que são apóstolos, são eles, pastores, evangelistas, mestres, e profetas, amém? Eu quero aqui colocar para vocês, passo a passo, para que você venha a ter um entendimento e uma clareza da palavra, em cima da palavra, amados, não é nada fora do contexto, amém? Muitas pessoas me perguntam, apóstolo, às vezes eu não consigo entender qual é o meu cargo, eu fui consagrado, eu fui colocado a diácono, eu fui colocado a evangelista, eu fui colocado a ser pastor, às vezes numa congregação, o que eu faço, Eu estou andando muito em cidades, pequenas, e eu estou vendo essa grande dificuldade. Então, eu quero alcançar aqui o máximo de pessoas para que tenham entendimento. O entendimento, como o apóstolo mesmo falou, ele vai te dar o quê? Ele vai te dar uma certa ferramenta, armadura, para que você possa enfrentar, amém? Não podemos brincar, amados, de ser cristão, amém? Nós temos que ser verdadeiros cristãos, temos que ser verdadeiros homens, sacerdotes da palavra do nosso Senhor Jesus, amém? Estava aqui agora estudando, hoje pela manhã, no livro de Jó. Eu já li, mas eu quero reler de novo, porque tem muitos enigmas, tem muitas coisas aqui que nos traz nos nossos dias a dia, amém? Me deixou muito surpreso sobre os 3 amigos de Jó, mas eu quero que você leia lá, Jó capítulo 4, 5 vai estar falando sobre eles, e é muito importante nós sabermos que quando nós temos verdadeiros amigos, além de ser seu apóstolo, eu quero ser o seu amigo, eu quero dizer para você que você pode contar, para estar aprendendo. Glória a Deus. Da mesma maneira, você que vai estar me assistindo, se vocês quiserem me assistir mais vezes, bota eu quero lá, no comentário do YouTube, para que nós possamos ter mais pessoas para que eles venham aprender, amém? Glória a Deus. Amados, a modernidade, ela chegou, mas o que estamos fazendo com essa modernidade, O que estamos fazendo com o nosso telefone? Será que estamos ganhando pessoas para Jesus? Será que nós estamos fazendo realmente as coisas certas, amém? Então, por isso que existe o telefone é para alcançar pessoas que não são do meu ministério, mas também são de outros lugares, de outros ministérios. Talvez não tenham esse entendimento ainda, mas eu peço que você não venha confrontar o seu pastor, você não venha confrontar a sua igreja que você está. Aprender é sempre muito bom, glória a Deus. E eu estou aqui para começar então em 1 Timóteo capítulo 3, do versículo do 1 ao 13, amém? Hoje o apóstolo vai falar, sobre o que você precisa para ser um diácono ou um presbítero, amém? Na outra lição, o que você pode fazer, amém? Vai ser ela baseada em 2 etapas. A primeira etapa é o que você precisa fazer. Então, eu vou estar ensinando o que você precisa fazer para, estar participando desta grande obra, desse grande ministério, que é ser diácono e é ser presbítero, amém? Amados, eu sei que falei sobre ministério aqui, depois nós vamos entender mais lá na frente o que é o diácono, o que é o presbítero, quais são os 5 ministérios, amém? Tem pouca diferença, mas tem uma diferença, amém? Nós vamos ver que o diácono e o presbítero, eles são chamados para trabalhar dentro do ministério. Nós vamos ver lá em Atos, quando o apóstolo Pedro e o apóstolo João, junto com os demais 10, que estavam precisando e necessitando, de uma distribuição de mantimentos, ela sendo justa e honesta para os
ambas partes, né, dos dois povos ali que estavam, que era o mesmo povo, mas tinha uma diferença pequena, mas tinha. Então nós vamos ver ali que eles precisavam levantar os diáconos, né? Amados, eu vejo ali por uma necessidade, né? Eu vejo ali por uma caminhada recentemente dos apóstolos, depois da descida do Espírito Santo, mas eu vejo ele reformulando isso, o apóstolo Paulo reformulando lá em Timóteo, né, seu filho da fé, que quando o apóstolo Paulo estava escrevendo para Timóteo, ele pediu algumas especificações, né, a qual nós não vimos lá em Atos, né, vimos algumas especificações, mas não tão justa e ajustada conforme os dias de hoje atuais, amém? Glória a Deus, vamos para a palavra. Eu não quero estender muito aqui, quero tentar fazer o máximo meia hora para nós podermos ter mais aqui êxito na próxima etapa, amém? Você tiver a sua Bíblia, você abre lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 13, amém? Olha só, vai começar Timóteo falando assim, o apóstolo Paulo vai falar assim, ó, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, amém? Moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos e não avarentos, amém? E que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, amém? Olha só, muito interessante, mas depois eu volto aqui, amém? Aqui ele está falando sobre o bispo, né? Aquele que almeja o episcopado, né? Aquele que quer uma administração, trabalhar junto com o seu pastor. Depois o apóstolo vai estar resolvendo aqui, resumindo algumas especificações. Você também pode deixar no seu comentário se você não entendeu depois, para que eu possa buscar mais informações para te trazer realmente o certo, amém? Aqui está falando assim, ó, colocar os seus filhos em disciplina, mas com todo o respeito, amém? Pois se alguém não sabe governar, vai dizer assim, a própria casa, como cuidará da igreja de Deus, amém? Então aqui, o apóstolo Paulo está escrevendo diante do nosso amado filho da fé, Timóteo, tá falando assim, ó, o Timóteo, não adianta tu não escolher pessoas aptas que não sabem comandar a sua casa, né? Como que vai cuidar dentro de uma igreja? E nós vamos ver isso aí diariamente, amém? Nós vamos ver essas especificações muito bem claras quando eu vou fazer algumas visitas nas casas. Eu adoro, as pessoas falam assim, posso conversar contigo? Eu disse, eu posso, na tua casa, amém? Porque quando eu chego na casa, eu observo, né, realmente aquela pessoa ali está cuidando bem da sua casa, sua família, sua esposa, amém? Então isso é muito importante, amém? Vai dizer assim no versículo 6, que o bispo não seja recém-convertido. O que quer dizer isso, apóstolo? Eu estou 1 ano na igreja, então eu já vou, né, fazer parte aí de ser bispo. Não, tem uma caminhada, tem um... Às vezes até tu pode ser o recém-convertido, não é a quantidade de tempo na igreja, não. O recém-convertido é o quê? A pessoa se batizou hoje e começa então a ler, a estudar, a ser reto nas escrituras, e isso daí não é quantidade de tempo dentro de uma igreja, não é isso, tá? Nós realmente, o recém-convertido é o quê? É nós mudarmos realmente quem nós éramos para quem nós queremos ser diante dos olhos do Senhor. Há uma grande diferença, amém? Muitas pessoas dizem, tu tem que ter 5 anos de igreja, mas tu pode ter 10, mas se tu continuar na onde tu está, não sabendo ler uma palavra, não sabendo discernir e não sabendo ter o equilíbrio, nada basta, tá me entendendo? Então aqui ele está falando assim, que o bispo não seja recém-convertido, não seja recém-convertido. Vou repetir aqui para que você entenda, o recém-convertido não é o tempo da igreja, amém? Até porque tem muitas pessoas que são pastores com 10, 20 anos e não tem nenhum entendimento, amém? Estão conforme aquela mensagem, vai dizer, o cego carregando outro cego. Então vamos ter esse cuidado para que nós não viemos ser seguidos por cegos, amém? E por que é o entendimento, apóstolo? O entendimento, amados, te traz os benefícios do nosso amado Deus, nosso Senhor Jesus, através do Espírito Santo, amém? Tu pode até ter milagres na tua vida, tu pode até ter conceito diante dos olhos do Senhor, né, de ter algo, mas Ele tem muito mais para te dar. E como nós recebemos algo a mais do nosso Deus? Nós recebemos, vamos ver lá em Moisés, por que Moisés foi chamado, né? Por que Moisés já era escolhido, mas ele estava dentro da onde?
dentro do palácio, era um dos príncipes, né? Tinha uma cultura, tinha um ensinamento, sabia manejar bem a sua espada, né? Sabia ter momento de mesa. Então, olha só como, olha José também, aonde que José foi parar? José foi, né, dentro também, foi governante. Então, olha Davi, né, ele foi consagrado muito novo, né, pelo profeta, mas depois ele foi também conviver dentro do palácio. Por que eu vejo isso? Eu vejo isso aí porque eles tinham que ter entendimento, eles tinham que ter sabedoria, amém? Às vezes a gente quer manejar a palavra de Deus sem sabedoria, então não vai ter um bom resultado. Vai ter um culto almático, né, um culto só de louvores, onde as pessoas vão proferir louvores e tudo mais, mas o que está movendo dentro de você? O que está ali te trazendo de algo bom? Que o seu sacrifício vença o seu corpo, não a sua alma, mas sim o seu espírito, amém? O espírito ligado diante do Senhor, glória a Deus. E vai dizer que o bispo não seja recém-convertido, glória a Deus, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação de Satanás ou do diabo que está aqui, amém? Olha só o que é a preocupação agora, né, do apóstolo Paulo, né, junto com essa carta a Timóteo, dizendo assim, olha, que ele não seja novo, porque senão ele vai ser muito orgulhoso, vai ser muito avarento, vai ser uma pessoa que vai se encher. Então, é isso que ele está mencionando aqui neste momento. Então, eu peço que você consiga ter esse conceito de entendimento. E vai dizer no versículo 7, e é necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, amém? Olha só, o testemunho, amados, não é só para os de dentro da igreja, amém? Mas ele está tendo um cuidado aqui para que venha ter dos de fora. Isso é muito importante você entender. Não adianta você ser uma pessoa santa dentro da igreja e lá fora proferir coisas profanas e que não agrada aos olhos do nosso amado Pai. Glória a Deus. No versículo 8, do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam repreensíveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos. Aqui deixou uma pulguinha atrás da orelha, né? Não dado muito ao vinho, né? Nós vamos ver esse conceito, né? Que não seja dado a muito vinho. Quer dizer que pode beber, apóstolo? Olha, amados, eu, apóstolo, né? Porque eu vou ver que eu estou acima de bispo, eu não poderia, né, tomar nada, porque eu sei o Deus que eu sirvo, amém? Eu sei que o Deus que eu sirvo é um Deus que me justifica, que me dá tudo aquilo que eu preciso, então eu não preciso encher algo na minha alma, na minha carne, não preciso, amém? Então, se hoje eu fosse falar para vocês, eu gostaria, né, que ninguém bebesse, que ninguém seja dado ao vinho, né? A palavra vai dizer que, entenda isso, né? Que os beberrão não herdarão o reino do céu, né? Os beberrão, quem que é os beberrão, né? Aquelas pessoas que tomam além da conta e não conseguem assimilar, ter um controle da sua alma e nos seus pensamentos, né? Muitas pessoas bebem, são os alcoólatras que nós falamos aqui, amém? Então, particularmente, eu diria assim, ó, né? Como o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, eu posso falar aqui para vocês, porque o Atos, a partir da igreja primitiva, Atos é uma continuidade, amém? Olha, entenda muito isso, amém? Mateus, Marcos, Lucas e João é uma ordenança de Deus sobre Jesus para os seus discípulos. A igreja de Atos para frente é uma visão, amém? Esta visão, conforme eu estou te falando, essa visão que o apóstolo Paulo colocou aqui, eu não concordaria do diácono beber, amém? Mas sou eu, amém? Por quê? O senhor é contra o apóstolo? Não, não sou contra o apóstolo, eu sou contra aquilo que eu também tenho entendimento de Deus. Como o apóstolo Paulo foi levantado por 3 dias, né, para ser um apóstolo, e foi um avivalista da igreja, foi o primeiro avivalista que teve na igreja primitiva, né, junto com Pedro ali, que teve 3.000 almas que foram resgatadas. Foi um grande avivalista, foi um grande homem que teve uma expansão de reino, reino da glória, reino através do nosso amado Jesus Cristo, né? Ele foi ali e foi um grande devastador, né, da sua igreja primitiva. Mas isso é um pensamento do apóstolo Paulo, a quais tem outros pensamentos ali também que eles falam, né, do batismo em nome de Jesus, né? Porque eu sempre digo assim, ó, você crê, amém? Isso aí é de cada um, em cada liderança, não estou falando de liderança. Você crê que Jesus ordenou ou que Pedro ordenou?
Mateus capítulo 28, Jesus ordenou, amém? É uma ordem aos discípulos, mas Pedro muda lá em Atos, né? Ele começa a proferir outros batismos, amados. Não é certo, glória a Deus, por quê? Porque o batismo é uma ordenança, e a ordenança vem do Pai, vem de Deus, amém? É a mesma coisa que eu estou mudando o conceito aqui da Bíblia, dizendo que o diácono não pode beber. Da mesma maneira, talvez o apóstolo Pedro, junto com o apóstolo Paulo lá na frente, entenderam que não, podia ser batizado só em nome de Jesus, e glória a Deus. Eu não estou aqui contra a igreja nenhuma, até porque eu respeito as outras igrejas, eu tenho amigos da Tabernáculo, eu tenho amigo aqui de alguns outros pastores que fazem também, né, esse batismo, mas eu, o apóstolo Alex, entendi que não era, mas deixo bem claro, falta talvez aí, né, nós ser revelado pelo Espírito, amém? Então eu volto aqui de novo. Vai dizer assim no versículo 9, conservando o ministério da fé com consciência limpa, que nada pode te atingir, glória a Deus. Também esses devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostre irrepreensível que exerçam o diaconato, amém? Ele está falando assim, ó, se você não tem condições de ser um presbítero, né, que eu vou ensinar isso em outras aulas, então você seja um diácono, amém? Porque há níveis espirituais, glória a Deus, tem coisas que o diácono faz, que o presbítero faz, que o diácono não pode fazer. Entenda isso, amém? Glória a Deus. Do mesmo modo quanto as mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis. Olha só o que está dizendo aqui. Eu vejo as igrejas evangélicas, as igrejas, enfim, fazendo uma divisão. Aqui não tem divisão. Nós vamos ver os 5 ministérios. Não tem divisão, amém? Do mesmo modo quanto as mulheres sejam, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldicentes, moderadas e fiéis em tudo. Aqui ele está falando, ele está colocando a mulher diaconisa e a mulher bispa. Então ele não está fazendo uma diferença nenhuma aqui. Ele está dizendo assim que as mulheres sejam respeitadas, amém? Olha só, agora vem os diáconos. É necessário que o diácono, marido de uma só mulher, governe bem seus filhos e a própria casa, pois o que desempenham bem o diaconato alcançarão para si mesmo uma posição de honra e muita ousadia na fé em Jesus Cristo. Olha só como que aqui veio a mensagem agora bem em confronto às nossas vidas, às vezes que nós levamos, né? Então vamos lá. Olha só, meus amados, hoje eu vou falar aqui o que precisa para ser um diácono e um presbítero, amém? Então aqui o nosso amado Paulo vai dar uma lista de qualificação, né, de bispo até os diáconos, que são 15 qualificações explícitas de caráter e uma somente de habilidade. Não sei se você conseguiu entender isto. Ele está falando uma só habilidade, que é a habilidade de ensinar. Mas e as 15 qualificações, apóstolo? As 15 qualificações são realmente nós sermos retos diante do Senhor. E quais são elas, apóstolo? Dentro da palavra. Não vou fugir dentro da palavra e dentro do contexto, amém? Vamos lá, então. A primeira ele fala assim, ó, que sejamos fiéis. O diácono e o presbítero, para alcançar esta consagração, eles têm que ser fiel. Você tem que ser fiel, meu amado. Você tem que ser irrepreensível. A segunda coisa que ele coloca. Você tem que ser sensato. Você tem que ser modesto. Você tem que ser hospitaleiro. Olha só. Já está dando 5 ou 6 aí questões de caráter. O que acontece? Muitas vezes nós vamos ver pessoas mal preparadas, certo? Em certas ocasiões e situações as quais nós vamos olhar para um homem com todo ele fatiotado, bonito, lindo, cheiroso, maravilhoso. Mas e dentro? O que está acontecendo? Será que você está sendo modesto? Será que você está sendo fiel? Será que você está sendo hospitaleiro? Amém? Então isso aqui o apóstolo coloca muito bem colocado sobre esta mensagem. Ele vai dizer assim, ó, ô Timóteo, apenas eu quero uma habilidade que é de ensinar. As outras 15 eu preciso que tu olhe em homem com essas qualificações específicas que eu estou te pedindo. E é da mesma maneira que hoje eu coloco para você. Você tem essa especificação?
explícita? Você consegue ser esta pessoa? Porque o apóstolo separa, o pastor separa, o diácono, o presbítero para ser consagrado. Mas aqui, a partir agora, este ano, vai ter consagração na minha igreja. Vai ter consagração de bispos, pastores, evangelistas, né? Mas eu peço para vocês, né? Eu coloco diante de vocês agora aqueles que vão ser consagrados. Vocês têm essas especificações? Vocês vão concordar com aquilo que está escrito na palavra, porque vocês vão ser cobrados, entenderam? Então é da mesma forma que eu gosto de colocar muito bem claro sobre isso, esta abordagem. Por quê, amados? Porque quando eu ensino, eu posso cobrar. Agora, quando eu não ensino, eu não posso cobrar. Quando eu não ensino, eu não posso, porque eu não dei a oportunidade da pessoa saber se ela tem uma decisão de sim ou não. Então essa decisão de sim e não vem através do entendimento da palavra do nosso Senhor Jesus. Amém? Olha, vai dizer assim, ó, hospitaleiro que não beba, não seja violento. Quantas pessoas eu vejo violentas? Presbíteros. Pessoas que são presbíteros não sabem nem cuidar dos seus filhos, não sabem cuidar da sua casa, diáconos, não sabem ter uma boa conduta no seu trabalho, no seu palavrear. Amém? É isso que ele está falando aqui, amados. Glória a Deus. E vai dizer assim, ó, não seja violento, não seja brigão. Quantas pessoas eu vejo que são brigão? Ah, mas apóstolo, então não vai ter mais ninguém dentro da igreja, não, que não tem, amados. Que nós não viemos usurpar a noiva. Que nós não viemos fazer a noiva de prostituta. Que nós viemos ser realmente fiéis, verdadeiros adoradores. Amém? Então, é isso que eu quero colocar diante da igreja, diante de vocês, para que vocês tenham a certeza do passo que vocês vão, que vai ser tomado através da decisão de vocês. O ministério está sendo de vocês? Sim, já está pronto já o ministério. Porque quando você se batizou, você recebeu tudo. Você recebeu tudo aquilo que Deus tinha deixado para Jesus e Jesus passou para nós, né? Então tá nas suas escrituras, tá na sua palavra, que nós vamos ter ministério, que nós vamos ter dons, né? Mas como que nós vamos exercer? Isso aí depois dessas ministrações aqui eu vou para os dons, né? Que tem muita confusão, as igrejas estão se confundindo. Amados, infelizmente a gente está vendo, né, que não está legal. A gente vê certas situações, as pessoas não mudando dentro da igreja, né? Tem pessoas reclamando para mim que estão pessoas que estão da família em outras igrejas não estão mudando. Parece que está sendo pior ainda que estava. Por que, amados? Por que está sendo pior? O que aquele mover está te trazendo de benefício ao teu espírito? O que aquele mover está te atraindo? Glória a Deus. Bênção ou maldições? Glória a Deus. E vai dizer assim, ó, não seja avarento, quer gostar só do dinheiro. Seja um bom marido, seja um bom pai, respeite, amém? Olha só o que está aqui pedindo, glória a Deus. E você é um bom pai, e você é uma boa esposa, e você é um bom marido, e você é um homem de caráter que paga as contas em dia, você consegue? Apóstolo, mas eu me atrapalho às vezes, não tem problema, mas vamos tentar lutar e orar para que não venha se atrapalhar, amados, glória a Deus, para que nós venhamos ser o quê? Justo e honesto, para que nós não devemos ficar devendo para ninguém, amém? Então eu peço aqui, diáconos e presbíteros que vão ser consagrados, tanto na minha igreja ou tanto, se você foi chamado para ser diácono ou ser presbítero de outra igreja, cuide, se vocês têm essas 15 designações específicas, explícitas, as quais o apóstolo Paulo está te colocando. Cuida isso, amém? Para que você não venha a ser um errante na terra, para que você não seja um Caim, para que você não seja pessoas que erraram por falta de ter entendimento e conhecimento da palavra do nosso amado Jesus Cristo. Glória a Deus. Então vai dizer assim, ó, seja um bom pai, a respeito, não seja recém-convertido, que o apóstolo colocou ali, né? O recém-convertido não é o tempo de igreja, repito aqui, é o tempo de ministração, de palavra. Até o apóstolo Paulo agora vai pegar os jovens da igreja e vou começar a ministrar na vida deles. Eles têm tudo de 12, 13, 14 anos aqui. Mas eu tenho certeza, ele sabe muito mais que muitas pessoas que estão muito tempo na igreja. Por quê? Porque aqui é palavra, aqui é ensinamento, aqui é direção, aqui é discernimento. Aqui realmente tem que ser moldado. Ontem eu tive, né, uma reunião com as meninas da dança profética e falei, eu não aceito se não for com excelência. Se não for com excelência, não faça. Eu já não tenho banda na minha igreja, porque não é com excelência. Se for com excelência, glória a Deus e amém.
Tem a banda mirim ali que está tocando, glória a Deus, estão se aperfeiçoando. Um dia que eu ver que é com excelência, com certeza vão estar tocando nos meus grupos, glória a Deus. Eu não coloco qualquer um no meu altar. Por que qualquer um, apóstolo? Por que o senhor sempre fala sobre isso? Quem o senhor pensa que é? Eu sou um Moisés, eu sou um José, eu sou um Josué. Eu sou um homem que foi levantado por Deus para que não venha profanar as coisas de Deus sobre esta terra. Amém? Vai dizer assim, ó, não seja recém-convertido, não seja orgulhoso, não se ensorbebeça, que não se ache melhor que os outros, que isso aí tem muito, né? Aqui agora eu sou presbítero, agora eu sou diácono, eu sou melhor que o outro. Eu digo para vocês, amado, eu sou apóstolo, profeta e pastor, consagrado em 3 regiões celestiais, que eu sempre digo assim algo para você, que você tem que entender que a unção que desce sobre a tua vida não vai deixar de tu limpar um banheiro, não vai deixar de tu cuidar de uma porta, não vai deixar de tu ser um servo. O maior é aquele que é menor, não é assim que diz a Bíblia? Então que seja o menor. Aos olhos do Senhor tu te torna maior. Eu sou um apóstolo que se me colocarem diante de uma porta, diante de qualquer lugar, não tem problema. Eu fico com maior amor, com maior carinho, com maior, né? Porque eu estou servindo na casa do Senhor, eu não estou servindo ao homem. Sabe o grande problema do homem? Eles procuram aquilo que está sobre os homens. Eu procuro aquilo que está na palavra e naquilo que está em Deus. Amém? Congregar tem que congregar, comunhar tem que comunhar. Você não é a igreja, você é um membro da igreja, amém? Você é membro da igreja. Qual é a razão se o teu pé não estiver no teu corpo, né? Nenhuma. Então o teu membro tem que estar no lugar certo para transformar e ser o corpo da igreja de Jesus. Entenda isso, amém? Você não é igreja, você é membro de um corpo, que o corpo é a igreja. Glória a Deus. Isso aí eu tenho também, esse ensinamento, se você quiser, eu venho aqui e dou, não tem problema nenhum, amém? Não se ensoberbeça, agora, que dê bom testemunho para os de fora. Olha só o que está dizendo assim, ó, que você venha ter bom testemunho para os de fora. São 15 especificações de caráter, de santidade. Apóstolo, não existe santidade ao homem, meu amado. Sem santidade tu não verá a glória de Deus. Sem santidade tu não consegue atrair a presença do Espírito Santo. Sabe o que esses avivamentos e esses avivalistas que estão aí, eles não entendem que o avivamento é a palavra, amém? Quando o povo estava sobre a palavra, o povo estava avivalista, amém? Quando o povo estava na palavra, por mais que muitos nossos antepassados, né, não tiveram tanto conhecimento que nós estamos tendo agora, porque a modernidade nos deu uma melhor ênfase, né, para que nós venhamos buscar o entendimento. É diferente aos nossos antigos, que antes era aqui, ó, ele era lido, era buscado, amém? Olha só quantos milagres aconteciam nas igrejas, porque tinham palavra. Hoje parou a palavra. Hoje estão no show gospel. Hoje estão no mover almático, aonde as pessoas não conseguem mais ser ali abençoadas, as pessoas não conseguem mais, né, sarar suas enfermidades, porque não tem a palavra que vai te dar o que tu precisa. Então são 15 especificações de caráteres e somente uma de habilidade. O que está acontecendo, apóstolo? Muitos estão tendo só habilidade e poucos têm caráter. Amém? Você falar da glória, você falar da presença, você falar da igreja, você falar do ministério, você falar das obras que vocês estão fazendo, glória a Deus, isso é louvável aos olhos do Senhor. Mas entenda isso, meu amado, minha amada que vai me assistir, tenha não somente habilidade, mas tenha caráter. O caráter é umas especificações que vai dizer que nós somos homens, né, que têm o consentimento do Senhor, conforme aquela consagração que Ele quer nos dar, conforme aquele dom, aquele presente. Então eu peço para vocês que esta primeira parte deixo aqui bem claro, para que você entenda que para você fazer depois, vocês têm que entender o que vocês vão ganhar. Amém? E é muito interessante nós começarmos a entendermos aqui essas grandes especificações. Isso aí vai te dar o quê? A intimidade com o Espírito Santo. Você tem que ter a intimidade com o Espírito Santo, mas a intimidade vem através da palavra, através do conhecimento, através de tu te entregar. Amém, meu amado? Então deixo aqui essas qualificações, deixo aqui
eu deixo aqui para você entender o que você precisa para ser. Então você precisa ter essas qualificações. Se o seu pastor quiser te chamar para te levantar o teu ego, para te levantar, né, a tua moral dentro da igreja, não concorda se tu não tivesse essas especificações. Amém? E eu quero aqui colocar que o Espírito Santo está me falando aqui no versículo 9. Vamos ver aqui. Do mesmo modo, olha só, não é no 9, meus amados, é aqui no... Eu vou deixar aqui para vocês começar a entender. Ó, glória a Deus. Aqui vai falar também da mulher, que eu tô tendo muito problema, né? E muitas pessoas vão dizer assim, não, que a mulher é separada. Não, amados, não é separado não, glória a Deus. A mulher aqui tem que ser semelhante ao seu marido. Ela tem que ter o quê? Ela tem que ser semelhante para que não seja ela deixado de fora. Glória a Deus. A mulher que você tem, a mulher ela tem que estar no teu lado. Olha só no versículo 3, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Eu vou passando aqui para vocês entenderem. Olha só, o que vai dar aqui no final, que eu achei muito interessante, né? Eu até me esqueci de marcar aqui, porque eu tenho certeza, amado, que isso aqui vai te abrir um pouco, vai tirar as cascas dos teus olhos, vai te dar um pouco mais de entendimento, vai te dar um discernimento para que você, né, seja não deixado a sua esposa de fora. Olha só no versículo 11, capítulo 3, versículo 11, do mesmo modo, ele está falando da mesma forma que eu estou pedindo para os homens que as mulheres sejam. Amém? Se você conseguir entender um português dentro da Bíblia, se você conseguir entender um contexto, você vai bem. Pela ignorância, porque nós sabemos que tem muitos pastores, ou muitos presbíteros, ou diáconos, evangelistas, enfim, sem falta de conhecimento, sem falta de leitura. Amados, ler é diferente de meditar. Tu tem que meditar na palavra. Amém? Vai dizer assim, no versículo 11, do mesmo modo, quando há mulheres, quer dizer assim, o plural está falando as mulheres de quem? Dos diáconos. Amém? É necessário que elas sejam respeitáveis, não maldicentes, moderadas e fiéis em tudo. Elas tendo isso, elas podem acompanhar o seu marido. Glória a Deus. Mas o que aconteceu com a igreja, né, em algumas décadas para trás? A gente, digo a igreja, né, colocava mais no homem uma responsabilidade e, por fim, né, a mulher sempre ficava de canto. A mulher era aquela que cuidava da casa, aquela que não tinha condições muito de ler, né? Então, enfim, a mulher, pelas suas décadas, foram deixadas de lado. Mas hoje eu quero resgatar isso. Eu quero resgatar isso. Amém? Jamais Jesus deixou a mulher de fora. Não deixou, mas escolheu só 12 discípulos, apóstolos. Sim, porque lá era um costume, e hoje, até hoje, é um costume. Hoje, se você olhar lá, a mulher não tem poder sobre aquele país, mas a nossa nação brasileira, né, ela deixa essa autonomia e essa autoridade para a esposa também, amém? Até portanto, se fosse assim, os homens deveriam estar trabalhando e as mulheres cuidando dos seus filhos dentro da sua casa. Então, não é isso que Jesus quer. Jesus quer que a sua esposa acompanhe junto no teu lado. A mulher, ela carrega eu sempre digo, o homem carrega a unção e a mulher carrega o que? A direção. Amém? O marido não faz isso, o marido não faz aquilo. Como se tu vai deixar a tua esposa de lado? Como que ela vai ser a tua auxiliadora? E o que era auxiliadora? A auxiliadora é aquela que estava no lado, companheira, parceira. Amém? Então a consagração, amados, a mim, a minha igreja, Ministério Yeshua, eu consagro os dois. Eu não faço diferença. Jesus não fez diferença. Para que vocês entendam um pouco da história da Bíblia, alguns séculos, algumas décadas, vamos dizer, em 1500, ou alguns anos ali para trás, até o negro em si, ele não era consagrado, porque ele era escravo. Olha só, mas pela Bíblia não está isso. Então também a mulher foi também feita de escrava dentro de muitos lares que não tiveram a oportunidade dentro de uma igreja a pregar, ensinar e falar. Apóstolo, mas ali em Timóteo também fala que a mulher não pode ensinar, mas peraí, só mentinha, aqui está dizendo que pode, glória a Deus, então vamos entender sobre isso.
amém? Estou aqui para orientar, para colocar um certo conhecimento para que vocês tenham sabedoria, amém? Olha só, do mesmo modo quanto a mulher, é necessário que elas sejam respeitáveis, amém? Não maldicentes. Amados, isso aqui está dizendo assim, ó, ei, andem junto com as suas esposas. Deixe as suas esposas de lado. Muitos pastores estão deixando as mulheres de lado. E vocês vão ter que pagar por isso, porque as mulheres que foram levantadas com os seus maridos é porque é uma só carne. Não tem diferença aos olhos do Senhor, amém? Ah, mas Adão e Eva, todo mundo toca lá que a Eva, né, fez a burrada. Não, ela não fez a burrada. Ela fez aquilo que Deus tinha ordenado. Por que Deus ordenado? Como assim? Porque Deus já sabia que ia acontecer. Deus enviou e mandou. E ela respeitou. Então, amados, preste atenção, eu quero dizer algo muito sério aqui para vocês. Na cruz foi deixado tudo, foi lavado tudo, foi lavrado, foi feito uma nova história para nós. Vamos conviver com essa nova história. Vamos conviver com o presente, os dias de hoje. Não deixe suas esposas, não deixe seus filhos de lado. Você que faz parte do ministério, congrega junto, ama junto, né? Vão junto, caminhem junto, amém? Porque eu não discipulo mulher, quem discipula mulher é minha esposa. Quem ora pelas mulheres é minha esposa. Quem vai falar com as mulheres é minha esposa, amados. Então isso aí te dá uma legalidade para que Satanás não entre no seu ministério para chafurdar. Porque tem muitas Jezabel dentro de igreja. Tem muitas mulheres que vêm para catar os seus pastores, para derrubar os seus ministérios. Então coloca a sua esposa de frente para isso, amém? Isso aí é o meu pedido como apóstolo, amém? Glória a Deus, isso aqui eu estou colocando, te revelando algo que eu sinto no coração diante das mensagens. E também nos 5 ministérios tem também mulheres, amém? Sempre vai ter e sempre terá. Glória a Deus, fiquem na paz, o nosso amado Jesus Cristo, e semana que vem vai ser o segundo módulo, né? Que é a parte 2, que eu falei no primeiro, o que precisa ser, e agora vou falar depois no outro módulo o que vocês podem fazer. Amém? Tanto o diácono e tanto o presbítero. Então não faltem o próximo curso. Tenho aqui certeza que vocês vão abrir os olhos, vão entender um pouco mais a palavra do nosso Senhor Jesus e vai ser tudo muito bem claro. Amém? Apóstolo, não concordo com algumas coisas. Manda para mim, eu vou estudar, eu vou avaliar, eu vou ter base bíblica para poder te explicar. Amém? Então eu preciso aí, né, de vocês, que vocês divulguem esse grande cursinho que o apóstolo está dando, está estendendo aqui o meu tempo. É para o Senhor, primeiramente eu sempre digo assim, eu não espero nada do homem, eu faço tudo diante do Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus venha te abençoar e te dar força, fé e te dar também equilíbrio e discernimento daquilo que foi colocado e postado diante deste curso hoje, amém? Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus, e se vocês quiserem aqui me acompanhar, pode anotar meu número, é 995961777, amém? Apóstolo Alex Lopes. E se você é mulher, quer falar com minha esposa, é 981252579. Minha esposa trata de mulher e eu trato dos homens, amém? Eu digo assim, amados, vem firme, amém? Vem forte. Eu quero fazer você ser mais forte no mundo espiritual. Só isso, tá bom? Amém? Que Deus venha te abençoar. Não importa o estado que você vai me ver, não importa o lugar onde você está, o importante é que eu estou aqui para te ajudar naquilo que você precisa, amém? Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. E aqui, quem quiser nos visitar, estamos no Parque dos Presidentes, em Tramandaí, amém? Na Feliciano Bernardo Pereira, número 323. Que a paz do Senhor esteja convosco, em nome do nosso amado Yeshua, ou do nosso amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.